Prezados e prezadas, me chamo Roberto dos Santos, sou historiador, mestre e doutor em educação, com ênfase nos estudos culturais. Atualmente eu estou aposentado depois de uma longa trajetória de trabalho na Universidade Luterana do Brasil por mais de 25 anos e pesquiso imprensa negra. A minha apresentação, intitulada Tição, Imprensa Negra e Consciência em Porto Alegre nos anos de chumbo. Esta apresentação ela faz parte do projeto da parceria da Rede de Historiadores Negros, do Gueledez, na coluna Nossas Histórias, e do Cultune TV. 1971. Estamos em 2021. E este ano se comemora os 50 anos da experiência de criação, formação e ação do Grupo Palmares. Este grupo é de uma importância ímpar nos estudos sobre imprensa negra, sobre cultura negra, sobre resistência e consciência negra e sobre a importância da luta e das reivindicações que acabam por fazer parte da criação do movimento negro unificado no final da década de 70 do século XX. Importante mencionar que, sobre o Grupo Palmares, o Gueledez tem uma sala de exposição em que as pessoas podem acompanhar com mais tranquilidade um pouco da história e de personagens, de protagonistas do Grupo Palmares. Por que eu começo falando do Grupo Palmares quando a minha proposta de conversa com vocês diz respeito à revista Tição, que é uma revista com início de circulação em 1978, enquanto o Grupo Palmares ele é criado em 1971. Exatamente por este motivo, eu acredito, e as pesquisas assim explicam e definem, que o projeto da revista Tição está conectado com as discussões e com as proposições do Grupo Palmares, lá de 1971. Não só por uma conexão que diz respeito a ideias, mas também porque um grupo de pessoas que fizeram parte do Grupo Palmares, na sua fase final, principalmente, mas na sua fundação também, acabam por fazer parte e integrando o grupo de redatores das 3 edições da revista Tição de 78, revista Tição de 79 e o Jornal de 80. É importante destacar que o Grupo Palmares, ele é um grupo que foi criado em Porto Alegre, uma experiência gaúcha, em 1971, por negros e negras ligados à formação acadêmica. Isso é muito interessante, porque alguns já estavam estudando na universidade, outros vão entrar depois, e eles trazem em cena uma discussão muito fina, uma discussão muito própria, que é principalmente a questão de pensarmos uma história negra, pensarmos uma identidade negra, pensarmos uma luta negra e pensarmos a construção de uma identidade, a consciência, a partir das informações, do conhecimento, da história, da oralidade que os negros produziram e que registraram. Destaca-se principalmente aí nessa discussão aí do Grupo Palmares, se destaca muito o lembrete
a experiências de imprensa negra em Porto Alegre, principalmente O Exemplo, e o Exemplo, jornal O Exemplo, e como o jornal O Exemplo pode auxiliar e produzir este conjunto de conhecimentos que os negros podem discutir na construção das suas identidades e inserir nas suas lutas. Então, o Grupo Palmares, ele já tem essa discussão. E o Grupo Palmares traz figuras importantíssimas como protagonistas. E uma coisa bastante importante, que vários deles estão vivos, estão atuantes, militantes, e são referência ainda aqui para a luta no Rio Grande do Sul, local de onde eu falo. Então, além dos nomes já conhecidos e mencionados nos meios de comunicação, quando se fala do Grupo Palmares, como Oliveira Silveira, como Antônio Carlos Cortes, como Ilmo Silva, ainda é importante destacar a presença da Conceição, Maria Conceição, da Helena Machado, que são mulheres importantes, um grupo de mulheres, Alba, que participam dessa construção. O grupo tem uma longevidade interessante, porque ele se mantém organizado entre 1971 e 1978. Este grupo Palmares, ele se desarticula, ou melhor, ele se rearticula exatamente com essa nova proposta, com esse novo projeto. Ele deixa de se mencionar e se auto-mencionar como grupo e passa, então, a existir em ideias a partir da publicação dessa revista que a gente chama de Revista Tição. Bom, aí vamos então, e cabe pensar e entender que essa revista Tição ela tem um impacto muito significativo nessas questões ligadas à reivindicação negra de consciência, de luta, né, de busca de espaço político. E uma das primeiras perguntas, eu acho que vale destacar, é qual a relevância dessa revista? Bom, primeiro que é o seguinte, esta revista, ela teve 3 exemplares. Esse periódico teve 3 exemplares, um por ano. Um em 1978, formato de revista, outro em 1979, formato de revista. Em 1980, o periódico Tição, vou chamar de periódico para não ficar me referindo à revista e jornal, tendo em vista que é mais uma questão de formato de apresentação de conteúdo. Então, o jornal, em 1980, como Jornal Tição. Então, são 3 exemplares. A primeira pergunta que ocorre, e já me fizeram em algumas ocasiões, é o sentido de, poxa, 3 exemplares em 3 anos é tão relevante? Ela foi tão importante? Sim, ela foi relevante e ela foi importante, e essa revista, esse periódico, ele é usado muito nas articulações do movimento negro daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre em especial, tendo em vista a construção de algumas ideias que se mantêm até hoje. Né? Em 78, então, o primeiro exemplar desses periódicos traz um grupo de redatores. E esse grupo de redatores, ele praticamente vai se manter, né, durante as 3 ocorrências. São do grupo Palmares, Oliveira Silveira se mantém neste grupo, nesse grupo de redatores. Ele é uma figura chave nesse processo também. Edilson Nabarro faz parte desse grupo de redatores. Vera Deise Barcelos, que além de redatora, ainda assina como jornalista, ela já era jornalista lá em 78, 79, e ela assina como jornalista responsável, e aí é bastante importante isso, porque era uma revista muito séria, muito bem elaborada, muito bem produzida, e esta revista, tecnicamente, ela segue os padrões jornalísticos da época. E a Vera Deise Barcelos era a responsável por manter este padrão e manter esta qualidade. Vera Lúcia Lopes, a Verinha, também fazia parte desse grupo de redatores. Também o Jorge Freitas, Nazaré Almeida, Walter Carneiro, ou seja, um grupo de redatores
que vão colocar em cena, vão colocar na mesa de debates as questões fundamentais que assolavam as questões negras aí na década de 70. Né? Então, a gente tem esse grupo se mantém com algumas inserções, inclusive a inserção da Irene Santos, que tinha feito parte do grupo Palmares na fase final, é uma historiadora e fotógrafa muito importante no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e ela vai participar, não como fotógrafa, mas sim como redatora também em alguns momentos. E no último exemplar, no periódico de 80, ainda este grupo de redatores, aparece o nome de Carlos Alberto Roxo Barcelos, que é irmão da Vera Deise Barcelos e que é simplesmente uma das figuras mais importantes do Carnaval de Porto Alegre. Ele é um comunicador de carnaval, uma pessoa ligada ao carnaval, e ele também se insere a este grupo de redatores. Vê a importância que essa composição de pessoas e de ideias tem para essa revista. Então, a questão-chave, agora eu vou conversar um pouco com vocês exatamente sobre essa relevância. Então, a gente resgata uma continuidade, que é a continuidade do Grupo Palmares em ideias e alguns protagonistas. A gente entende e vê a configuração desse grupo de redatores, uma configuração eclética, porém, tendo como centro ainda aquela proposta lá do Grupo Palmares de ter esses seus integrantes num processo de formação muito fina, muito rica. São pedagogos, são professores das áreas mais variadas, advogados, comunicadores, fotógrafos, jornalistas. Então, são profissionais que estão já trabalhando no meio e que se propõem a produzir um pensamento diferente. Então, sobre essa relevância desse periódico que são nesses 3 anos de ocorrência, 78, 79 e 80 do século XX, começo por chamar a atenção exatamente disso e que é o ponto-chave do nosso título, Anos de Chumbo. Afinal de contas, não podemos esquecer que ela é uma revista que toca em temas que não são temas correntes durante os anos de ditadura no Brasil, de 64 a 84, ou melhor, de 64 a 71, 78 principalmente, discussões sobre temas negros eram periféricas e, inclusive, tratadas como assunto de segurança nacional e de segurança pública, como a gente ainda discute em alguns casos. Então, primeiro ponto-chave é lembrar que essa revista, esse periódico, a revista e o jornal, eles ocorrem num contexto de ditadura militar, num contexto de discricionário, em que não era o tipo de produto, não era o tipo de ideia, não era o tipo de veículo de comunicação que interessava para o governo presente. A Vera Deise Barcelos, numa revista Brasil em Fatos, poucos anos atrás, ela se refere e fala da participação dela na revista Tição, e ela chama, mais nas duas revistas, o jornal já em 80, a situação já é um pouco diferenciada, principalmente pelo processo político movimentado em 79, mas a Vera Deise, quando se refere às revistas, ela diz que ela morria de medo, ela tinha uma preocupação muito grande, porque nas duas ocasiões, nas duas ocorrências da revista, ela precisou prestar contas ao DOPS. Inclusive, a revista traz lá no expediente, local onde aparece o nome dos redatores e onde aparece os fotógrafos responsáveis e a jornalista responsável, profissional que vai levar a revista lá para a censura, ela fala que morria de medo, e ali no expediente aparece o protocolo de deferimento do DOPS para que a revista pudesse ser comercializada na rua. Então é um momento muito, muito crítico, muito problemático, muito perigoso, e esses protagonistas, em especial a Vera Deise, porque era o nome dela aqui à frente, né,
eram pessoas de muita coragem e com uma ideia muito bem construída do que eles queriam. Então, o primeiro ponto a se pensar sobre isso é que essa revista ela se articula e se constitui em um momento de exceção. Tá? 78, estamos no meio, no auge aí, desse governo mais duro, desse período de chumbo que a gente menciona no título. Né? A outra questão importante que traz a relevância e justifica a importância dessa revista, justifica, inclusive, comemorarmos os 50 anos do Grupo Palmares como processo em que a revista se insere também, é que em todos os exemplares, mas principalmente nas duas revistas, a ideia de um conhecimento sobre os negros construído a partir dos negros, para que alguns dogmas e algumas, segundo na revista, algumas inverdades continuassem existindo. Uma das primeiras preocupações e ações no exemplar de 78 é exatamente questionar sobre a presença do negro na história do Rio Grande do Sul. E são artigos bastante longos, de 3, 4 páginas. Quero lembrar que as revistas tinham 12, 14 páginas, então revistas longas e com muito conteúdo. E nessa revista 78, por exemplo, o que repete depois em 79, a revista e os redatores colocam o questionamento sobre a participação do negro na Guerra dos Farrapos. E quando eu falo Guerra dos Farrapos, esse é um assunto muito doloroso para a discussão sobre questão negra no Rio Grande do Sul. Porque o negro participa desse processo. Nós estamos falando aí de um conflito do século XIX, de 1835 a 1845, em que os negros participaram, muitos em função daquela grande questão de lute e tenha sua liberdade. Entretanto, o episódio mais terrível da Guerra dos Farrapos é a traição de Porongos, quando os negros que deveriam ter sua liberdade então concedida são colocados à disposição num confronto injusto, desarmados, contra uma parte de um exército armado que dizima quase todos os lanceiros negros. Assim eram chamados. A traição de Porongos é o momento em que os lanceiros negros são todos mortos nessa negociação entre os líderes da Guerra dos Farrapos e o governo federal. Negros não podiam participar, então mate-os, que é muito mais interessante, muito mais lógico para um sistema escravista em desenvolvimento. Então, a revista e o jornal depois chama a atenção disso também, né? Lembra disso e destaca esse tipo de questão. Afinal de contas, que história do negro é essa? Que história do Rio Grande do Sul é essa? Em que o negro não aparece em momento algum, e quando aparece, aquelas questões importantes em que poderiam ser significativas para a consciência negra são colocadas à margem do conhecimento histórico. E da mesma forma, um outro questionamento é a presença negra na Guerra do Paraguai, que é de 1865, e que algumas figuras da Guerra dos Farrapos ainda chegam a participar. Então, a revista e o Tição colocam o dedo na ferida. Diz, negros, vocês precisam saber da história e saber da sua situação para que tenhamos um discurso crítico e que saibamos qual é a nossa posição na história do nosso país. Do Rio Grande do Sul primeiro e depois do país. Então, acho que esse é um ponto-chave. E essa busca de conhecimento, essa busca de saber, é destacada por esse grupo de redatores. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre a questão do grupo de redatores, porque nas três ocorrências do periódico Tição, os artigos, quando revista, e as matérias, quando jornal, em 2 ocasiões apenas aparecem os nomes de quem conduz esses artigos e essas matérias. Isso é uma coisa muito importante de se destacar, que é a questão de como
de como o grupo se vê. É um conhecimento coletivo para uma coletividade. Não que os protagonistas não fossem importantes, significativos, como Vera Dez, como Oliveira Silveira, como a Conceição, mas a importância de, naquele momento, de um momento de ditadura, ser um grupo e não ser um sujeito, não ser um protagonista, não ser um indivíduo. Tá? Então, acho que esse é um ponto-chave. Então, esses conhecimentos são colocados por esse grupo e eles fazem um debate muito interessante e citam o jornal O Exemplo como uma das fontes que os negros deveriam consultar. O jornal O Exemplo é também um produto da imprensa negra gaúcha e brasileira, um jornal que teve ocorrência de 1892 a 1929, e este jornal, isso é uma coisa muito interessante, ele ficou e ainda está sob guarda da família Oliveira. O Oliveira Silveira, um dos integrantes do Grupo Palmares e do projeto da revista Tição, ele acabou recebendo da família, das pessoas que produziram o Exemplo, os Bittencourt, e ele acabou guardando, posto sob sua guarda, o jornal. E, inclusive, este jornal, boa parte deste jornal está digitalizado, está disponível publicamente através do site da Universidade Luterana do Brasil, em um projeto que foi desenvolvido há uns 6 ou 7 anos atrás, mais ou menos, de digitalização desses jornais, com cedência dos jornais, dos exemplares do Exemplo, que a gente não tinha em mãos na época, cedência da Nayara Oliveira, filha de Oliveira Silveira. A gente, então, pegou, digitalizou esses jornais e depois devolveu encadernado para ela esse jornal O Exemplo. O jornal O Exemplo, então, ocorrência de 1892 a 1929, que era o registro de uma oralidade negra, e muitas das histórias da Guerra dos Farrapos, muitas das histórias do final do século XIX e do início do século XX, acabam por ser registradas a partir desse jornal. A revista Tição busca no Exemplo essas informações e essa crítica. O Oliveira Silveira, a Conceição, o Edilson, esses redatores que têm uma visibilidade maior, que tiveram uma visibilidade maior, então, aqui nessa nossa discussão negra recente, eles sempre apontavam o Exemplo como um lugar onde nós deveríamos buscar um debate profundo, um debate importante sobre isso. Então, esse buscar a história do negro, ou negro na história, estava assim, muito relacionado a essa oralidade que estava registrada no jornal Exemplo ou em outros jornais que eram de importância. Porque na imprensa negra gaúcha nós temos ao menos três ênfases de pesquisa bem significativas de jornais, que é o Exemplo, com a professora Maria Angélica Zubaran, que faz trabalho recorrente sobre o Exemplo, o José Antônio dos Santos, que pesquisa o jornal pelotense Alvorada, mas também o Exemplo, e eu que pesquiso também a imprensa carnavalesca, com jornais década de 90, principalmente jornal Ensaio Geral. Então, são alguns pontos, tem algumas pesquisas que surgem no meio, mas esses são jornais os com maior pesquisa no Rio Grande do Sul atualmente. Então, esse é um ponto-chave, que é usar essa imprensa negra para a produção de um conhecimento negro. Isso é muito importante e já marca essa relevância que eu quero destacar e que justifica a importância desses 3 exemplares em 3 anos. Outra discussão desse periódico, nessas 3 ocorrências, é a conexão com as questões do Brasil. É importante que ele é um jornal regional, ele aborda questões regionais, ele fala sobre a história do negro no Rio Grande do Sul, sobre Porto Alegre, ele marca os territórios negros em Porto Alegre, mas o jornal, esses redatores, eles estão em conexão com o que está ocorrendo no Brasil também. E nós estamos falando aí da década de 70.
E a década de 70 tem uma potência muito grande sobre a questão negra. Eu estou aqui falando com você sobre o Tição. Eu estou aqui falando com você sobre o Palmares. Mas nós temos a criação de várias experiências ligadas à questão negra. Como, por exemplo, a criação do Instituto de Pesquisa e Cultura Negras no Rio de Janeiro, que é de 1975. Nós temos o ILEAE, que foi criado em 74, 75. Nós temos o SIMBA, também criado nesse contexto, década de 74, 73. Nós temos, em 1978, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que é a passeata que abre o caminho para o grande debate e que depois se configura, num outro momento, ano seguinte, né, da criação do Movimento Negro Unificado. Então, nós temos aí uma conexão muito interessante dos anos 70, que o Grupo Palmares e o Tição fazem parte. Então, comemorar esses 50 anos do Grupo Palmares, da experiência Tição em sequência, ela significa nós colocarmos em debate as experiências dos movimentos negros e dos negros em movimento nos anos 70 e que colocavam no debate discussões que são para nós hoje muito contemporâneas, extremamente contemporâneas. Quando a gente folheia a revista Tição, a gente vê debates que são debates que poderiam muito bem estar nos jornais de grande circulação do país, nas televisões do grande país, em horário nobre. E estão. Então, o grupo tem essa conexão com o que está ocorrendo com o país. Não só com a questão política em si, nesse sentido de movimento negro, mas também de um olhar sobre o que se faz sobre cultura e alguns tipos de expressão culturais. Um exemplo dessa conexão é na revista de 79, em que tem 2 páginas inteiras, grandes, dispensadas para uma conversa, um diálogo sobre a revista, sobre a Gran Quilombo, Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo. E aí um debate extremamente poderoso, potente, com o Antônio Carlos Candeia, falando sobre, afinal de contas, o que está acontecendo com o Carnaval Carioca, afinal de contas, o que tem de negro no Carnaval Carioca, e afinal de contas, o que devemos manter de negro no Carnaval Carioca, que é uma das grandes proposições e um dos grandes debates da Grande Quilombo. Então vejam que como esse jornal, como essa revista, como esse periódico, como ele está em conexão com os grandes debates do momento. Uma outra questão que deve ser destacada aqui é que justifica essa relevância, para que vocês percebam em que pé nós estamos conversando, mas as questões em torno da mulher negra. E aí nós temos uma antevisão do grande debate que nós temos hoje. E aí eu posso dizer com maior tranquilidade que é a presença das mulheres negras no grupo de redatores que eleva esse debate como importante. Por que eu digo isso? Porque é um dos únicos artigos e matérias que traz nome de responsável. E a matéria, das 3 ocorrências do periódico, nas 3 tem questões sobre a mulher. Mas na de 78, a Vera Deise Barcelos assina o artigo que se refere à discriminação e à exploração da mulher negra no mercado de trabalho. Ela faz entrevistas com mulheres negras, ela se expõe, e nós estamos falando no momento de ditadura. Nós estamos falando de uma mulher que foi ao DOPS pedir autorização para que a revista saísse. E neste ano, ela coloca ali o seu nome, né, o seu título, para falar sobre a questão das mulheres negras. E aí se fala, a Vera Deise Barcelos entrevista as mulheres e fala de beleza, de estética, de cabelo, exploração no meio de trabalho. E aí uma coisa muito interessante, muito fina, que é a relação da mulher negra com o homem negro nos processos de discriminação. Ela já dá um insight sobre essa questão. Então vejam como
a revista ela tem esse poder impressionante de tocar em questões que são, eu vou usar a expressão problemática, talvez, elas podem ser até atemporais. Elas não têm um tempo específico. Porque eu estou falando sobre essa reportagem e sobre esta questão nós ouvimos hoje, no nosso cotidiano e nos dias em que estamos. Não é uma discussão abandonada, não é uma discussão que se apagou. Muito pelo contrário, é uma discussão que agora acendeu, com o feminismo negro principalmente, mas que agora acendeu e agora tem um espaço muito especial. A revista que são, com esse grupo de protagonistas, com mulheres nele, traz o debate como importância. Um outro ponto de relevância, que vale para nós percebermos como a revista ela nos dá caminhos de análise, nos possibilita análise, que é um olhar sobre a África. Tá? Ela olha sobre a África de maneira diferente. Tá? Ou seja, ela não tem um discurso muito simpático à aproximação com as discussões norte-americanas. Inclusive, em alguns momentos, chega a ser antipática à influência americana nas questões negro-brasileiras, ao contrário de outras experiências que a gente vai perceber na história das questões negras no Brasil. Mas a revista, ela diretamente se coloca chamando atenção para que nós devemos olhar para a África com um olhar diferente, um olhar muito mais interessado. Ou seja, olhar para a África é olhar para as nossas discussões sobre identidade. E aí tem um parênteses importante que eu estou dizendo a vocês, que a revista é de 78, seu primeiro exemplar, 79 e 80, e nós precisamos lembrar que a partir de 75, que em 75, ocorrem os processos de independência da África portuguesa. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, esses países, eles constroem a sua luta, ou seja, entendem o ápice dessa luta de libertação e anticolonial no ano de 75. 78, a revista está tocando no assunto e está chamando a atenção que nós precisamos ver África, entender África com um olhar diferente. E apesar de se fazer referência à África de outros idiomas, inglês e francês, de outros processos colonizatórios, é sobre este movimento que está ocorrendo, que ocorreu em 75, que a revista Tição bebe e chama a atenção da importância de nós vermos a África. Um outro ponto também que deve ser destacado aqui, da relevância desse periódico, é a poesia, como a poesia entra. Quando eu leio a revista e vejo assim, a presença da poesia, e essa poesia potente, eu lembro muito de Solano Trindade, que é uma das figuras mencionadas no jornal e na revista, que é a ideia, aquela da Gran Quilombo do Ao Povo em Forma de Arte, né? Que é como a poesia tem essa potência transformadora e revolucionária. E aí são alguns nomes mencionados, como Elissi Mogue, o Oliveira Silveira, Oswaldo de Camargo. O Oswaldo de Camargo tem um conto inteiro na revista, de 2 páginas. Então a gente já percebe o quanto a poesia tem de poder nesse processo transformador e como ela está presente nessa construção de identidade de um negro que tem consciência, de um negro que reivindica, de um negro que tem um espaço próprio para si, senão tem que construir ao preço que for possível e necessário. Então, a poesia, e não precisamos nem referendar ou superdimensionar esse debate, basta nós acompanharmos a produção de poesia e literária do Oliveira Silveira, mas Elissi Mogue já é também uma figura importante para entender esse processo. Então, veja que tem aqui além de ter uma discussão, se tem metodologias. Lá no jornal de 80, o grupo está fazendo menção ao Quilomboje
e está fazendo menção da poesia na imprensa negra que está se constituindo e está forte no Brasil aí nos anos 80, basicamente a partir das ações do Quilomboje e do CUT, principalmente. Um outro ponto já, para a gente começar a fechar esse momento aí de destaque da relevância do nosso artefato cultural, da nossa fonte, do nosso jornal, para que todos vocês possam se interessar em lê-lo, buscar informações sobre o contexto de época, sobre esta fonte, que é uma fonte rica, e outras fontes da imprensa negra, para entender o porquê nós pesquisamos e por que isso é tão caro para os negros e para a história negra brasileira, para entender uma outra forma de olhar, né? O jornal, por exemplo, ele já muda um pouco o seu viés. Continua tendo aquelas ideias que o Grupo Palmares fermentou e que a revista Tição, o projeto da revista Tição, torna possível, né? Também o jornal em si, ele já, pelo formato de um jornal, da maneira onde circula, o custo também, né? Um jornal tipo tabloide, muda o formato, inclusive, de distribuição, ele já toca em aspectos que são bastante sociológicos e interessantes, né? Como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, a questão da participação político-partidária. Isso acontece nas 3 edições. Tem uma edição a de 78, fala sobre o Colares, que é um político gaúcho importante, foi prefeito de Porto Alegre e foi governador do estado. E aí tem uma entrevista com ele sobre exatamente isso, que é, lá em 78, como o negro pode atuar politicamente em termos partidários. E lá em 80, uma matéria do jornal coloca em discussão exatamente isso. Afinal, como nós negros podemos entrar e como nós negros podemos participar desse processo político partidário. Precisamos dele? Precisamos dele. Como fazê-lo? Então vejam que coisa interessante e como é atual esse debate que a revista coloca em cena. E o último item, só tem outros aí, mas só para nós podermos ficar com esse gostinho bom e saboroso, para poder tocar na revista, para poder perguntar sobre ela, que é o alinhamento com o Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro Unificado, ele se articula em 78, a partir do MNU-CDR. A revista é de 78, de um ano antes, mas já em 79 aparece um artigo sobre a criação do Movimento Negro Unificado e da participação de pessoas ligadas desse grupo de redatores em apoio à criação do movimento negro. E vai se estender. Na sala, esta sala que o Gueledés tem, essa sala de exposição do 20 de novembro, que versa sobre os 50 anos do Grupo Palmares, tem uma fala bem rápida das séries, uma pessoa integrante do movimento negro do centro do país, que diz que quando ela conversa com o pessoal de Porto Alegre lá na criação do Movimento Negro Unificado, ela chama o Grupão de Porto Alegre. E o Grupão de Porto Alegre, quem é? Uma boa parte é o grupo de redatores da revista Tição. Então, para ver como isso é bastante interessante. E é esse alinhamento ao Movimento Negro Unificado que fecha em potência em 1980, com matérias no jornal Tição, especificamente sobre o movimento negro, sua ação, sua política, como ele está se articulando e se significando, que aí ocorre o último exemplar, ocorre a última ocorrência da experiência do Tição. Então, o Tição, em realidade, ele nasce como ideia um grupo Palmares, ele amadurece como revista e depois ele se engrena, ele se articula politicamente numa proposta mais ampla em geral, com a formatação, configuração do Movimento Negro Unificado de 78, 79,
e de 80, então, as ações desse grupo, vários deles, durante um bom tempo, vão atuar junto ao Movimento Negro Unificado. Então, o meu recado, a minha fala, a minha preocupação e importância é exatamente essa, é que nós entendamos que existe uma produção muito grande da imprensa negra brasileira, algumas dessas ocorrências são regionais, mas são ocorrências regionais que estão em conexão, em contato com as experiências nacionais e, em alguns casos, com ocorrências internacionais, como, por exemplo, os debates e os comentários lá em anos anteriores com o Chicago Defender dos Estados Unidos. Então vejam como nós tratamos do Tição e não tratamos apenas da experiência dos anos 70. Nós tratamos de experiências que são anteriores a 70 e tratamos de experiências que são posteriores a 70, extremamente contemporâneas e que nós precisamos estar sempre atentos como uma discussão política importante da questão negra contemporânea. Nessa nossa conversa, eu falei sobre a experiência do jornal negro, né, do periódico negro, o Tição, e que ocorreu como experiência nos anos de 1978, 79 e 80, no formato de revista nos 2 primeiros anos e jornal no último, exatamente para que nós entendamos como é frutífero, como é um exemplo frutífero dessa da imprensa negra e como se produz e se produziu em torno dessas questões. Conhecer sobre o genocídio do negro, conhecer sobre a exploração do mercado de trabalho, que o Tição constantemente aborda, sobre as questões de gênero, sobre as questões da produção cultural negra no país e no Estado, e entender que o Tição é uma forma, uma experiência, é uma organização, um modelo de como pode-se pensar a discussão sobre o negro nesse país. Então, a imprensa negra porto-alegrense, representada pelo Tição, é um ato político de coragem, é um ato político de contestação, de resistência e de consciência negra. Aqui eu vou dizer, em Porto Alegre, nos anos de chumbo, estou repetindo o título da nossa apresentação, mas que diz respeito, sem dúvida alguma, ao que nós precisamos pensar sobre o nosso país como um todo. Estudar o Tição é entender que aquelas discussões elaboradas lá em torno da Constituinte 87 e que entram no debate da Constituição de 88 e que também acabam sendo proposições para a configuração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai ser promulgada em 96, com um artigo vazio, esperando o debate, e que depois acabará sendo apresentado como projeto de lei em 2003, a nossa 10.639/2003, reescrita com o projeto de lei, com a lei 11.645/2008, que é parte do mesmo processo. Essa discussão já ocorria na revista Tição sem ser projeto de lei. Já ocorria com proposições de como seria o caminho correto ou o melhor caminho para os negros para que entrasse nos debates aí do que é história nacional, do que é cultura do nosso país e o que o negro está fazendo nesse processo como um todo. Mais recentemente, nós temos aí a BNCC, Base Curricular, Base Nacional Curricular, que fala sobre como esses saberes devem estar na produção do currículo. E lá na parte da história, nós temos um conjunto enorme de momentos em que
estes saberes da revista Tição e de outras experiências da imprensa negra nacional poderiam estar ali e devem estar ali. A revista Tição é um dos caminhos para discutir a questão negra no Brasil com um olhar um pouco diferenciado.